Mas você sabe que entrar no incêndio não foi a única loucura que ele fez, né? Tem várias, né? Qual que você vai falar? Você sabe que ele já virou refém no assalto? Sim, essa é uma das mais clássicas histórias que o Francisco Queria que você contasse essa história pra gente. Hoje a gente reviu esse vídeo e não acreditou. A gente nunca acredita quando assiste, né? Quantos anos vocês têm? Eu não era nem nascido, eu sou de 93. É verdade. Eu sou de 96, Chico. Isso foi em 88. Foi. Vocês não eram nascidos. Pois e ainda falam nisso até hoje. Acho que é uma das histórias mais clássicas daqui do nosso jornalismo, né? Eu não fiz a matéria, né? Eu terminei sendo criticado pela Globo, que jornalista Armando Nogueira proibiu. A partir daquele dia não era mais para repórter nenhum entrar para ser refém. Vamos lá. Como se fosse 1988, baixou uma norma. Né? Ninguém pode mais. Ninguém nunca fez. Nunca. Foi de hoje. É uma norma que ninguém nunca precisou usar mais. Ninguém nunca quis ir. Foi em 1988, num banco aqui em Recife, não é isso? Num banco aqui em Recife, ali perto do mercado de Boa Viagem, na Avenida Conselheiro Aguiar. E eu estava editando em Olinda, na Globo, uma matéria Jericoacoara para o Fantástico. E aí eu já estava mostrando as praias, mostrando a beleza do Nordeste, tudo, para compensar as desgraças que eu mostrava da seca no interior, dos políticos usando a miséria do povo para ganhar votos, tudo. E quando eu cheguei na Globo, que estava editando, veio a Ordem do Rio, que era sempre assim, manda o Chico. É o Chico que tem que fazer a matéria. Essa matéria vai para o Jornal Nacional. E na hora que eu entrei no banco, estava o delegado gritando e os bandidos gritando. Estavam resolvendo as coisas no grito. Aliás, não resolviam, eles discutiam. E embaixo do banco era um circo. Imprensa, polícia militar e polícia civil, tudo juntos. Mais de 100 pessoas embaixo. Era uma feira. E os 6 bandidos com 4 reféns no primeiro andar. Aí um deles gritou lá, a gente só fala se for com o repórter Francisco José. Não sabia que você estava lá. Não, o delegado disse, ele não está aqui não. Aí eles disseram, tá, que a gente viu ele entrar aí agora. Maravilha. E aí, na hora que eu fui, eles estavam com o revólver na cabeça, dentro da boca dos reféns, tudo. Aí eu pedi para tirar o revólver. Eles discutiram comigo se eu estava armado ou não. Eu disse, eu não sou policial nem sou bandido. Com o meu jeito mesmo de sertanejo, como eu sempre fui. Cabra macho. Não, tem até a entrevista que eu dei, eu falo, isso é uma palhaçada. O cara ficou o tempo todo com o revólver engatilhado na minha cabeça, tudo, e isso entrou na manchete. E entrou na Globo. Eu falei que era palhaçada dele. O vídeo de você subindo com o microfone, ossos do ofício, subindo com o microfone, não vai esquecer de subir com câmera, não. Aí ele disse, vou deixar aqui o microfone. Mas deixou o microfone mais perto que podia pra ver se captava alguma coisa lá em cima. Segundo as intenções. Então foi isso. Quando eu voltei, eles queriam um carro que não houvesse perseguição. Quando chegou lá, tinha uma pessoa grávida, né? Ele tinha. E um delegado. Ele queria o delegado para substituir a grávida. Quando eu voltei, disse, o delegado não vem, vai dar o carro e vocês soltam a grávida. Ele disse, não, a gente vai matar e você vai levar o corpo para mostrar aos seus amiguinhos da imprensa. Eles queriam matar o delegado. E contaram para mim na viagem, Chico, que iam matar o delegado e jogar ele fora para o caminhão carregado de cana passar por cima dele. Ave Maria! Eles odiavam o delegado, porque eles todos eram foragidos. Era uma quadrilha. Tanto que quando eu disse, você não pode fazer isso, ele disse, não posso por quê, cara? Eu estou condenado a 32 anos de cadeia, ainda tem 8 para ser julgado. Eram marginais mesmo. Aí você chegou à conclusão de que eu fico no lugar dela. E a partir daí eu desci. O repórter que foi fazer a matéria tava lá editando Jericoacoara tranquilo, vendo umas naturezas lindas, um céu, achando que ia sair cedo, achando que tava já largando. Terminou que daqui a 3 horas depois estava trocando uma pessoa grávida para virar refém. Fazendo uma viagem que começou às 10 e pouco da manhã e terminou às 3 da manhã do dia seguinte. Pegando 800 quilômetros de estrada. O combinado foi o seguinte, você ia, ela saía, a grávida voltava, ela era retirada da parte dos reféns, e você ia com eles e iam liberar, e a polícia disse que ia liberar eles pra vocês depois serem soltos, não é isso? A ideia inicial era essa. O que aconteceu, quando eu voltei,
a segunda vez para falar com os delegados, eram 8 delegados, já estava o secretário de Segurança Pública, que era um general, na época, um general reformado. E eu disse, ó, eles querem isso, isso, isso. Ele disse, o delegado não vai. Vamos dar o carro e não vai haver perseguição. Quer dizer, eles nem deram o carro e fizeram perseguição o tempo todo. Quem deu o carro, eu que falei com a direção do banco, disse, olha, não quero carro da polícia não, já que eu vou nesse negócio aí, eu quero um carro que o banco alugue ou que seja de confiança o carro, para não haver problema. E nós saímos num Santana Quanto, 10 pessoas dentro de um carro. Um veraneio, né? Não, depois que eles atiraram no pneu da Santana Quanto, que eu mandei eles entrarem no hotel, e aí eu disse, não vai acontecer nada, porque a Manchete está ali e a Globo está ali. Eles não vão matar ninguém enquanto, então não atira neles. E aí eu virei mais ou menos o chefe da quadrilha, a viagem toda. E depois que saiu, nós pegamos a veraneio da polícia. Nós fomos na veraneio, pede a veraneio da polícia. Que aí eu chamei o delegado, disse, eles querem negociar. E eu disse, pega esse carro que era maior. Que confusão que tu se arrumasse. Que confusão. Tem um trechinho aí, não tem, meu diretor, de Chico falando sobre isso? A Rede Manchete foi mais completa, a entrevista, porque ele está com o revólver engatilhado na minha cabeça. Então a entrevista da Manchete foi mais completa. Que houve do pessoal da delegacia de roubos e furtos. Se não fosse isso, eles já teriam soltado os reféns. Agora, o pior que tem aqui não é só a pressão dos revólveres no ouvido, é a posição. Tem 10 pessoas dentro desse carro, numa temperatura de quase 40 graus. Se acontecer alguma coisa, o responsável é o secretário de Segurança Pública que se comprometeu. Engraçado é esse aqui, ele fica concordando com tudo, ele tá brabo junto contigo. Esse aqui não haveria perseguição. E houve... Fantástico isso aí, assim. Primeiro que você mostrou uma serenidade absurda. Você tava na pior situação possível pra pegar um microfone e falar qualquer coisa. Se saísse qualquer coisa da sua boca já era fantástico. Eu tinha um bandido numa perna e uma refém na outra perna. E ainda falando, e ainda teve assim... Chico, não deu medo hora nenhuma. Olha, eu sempre procuro controlar o medo. Porque com o tempo, se quem acompanha os trabalhos que eu faço, não são pautas de sair e ali fazer a matéria. Eu vou procurar o tubarão que mata aqui no litoral, que é o tubarão tigre, num local onde eu possa filmar o tubarão. Ele vem para cima, eu me defendo com a câmera. Bato na câmera. Os gorilas no alto das montanhas de Ruanda e Uganda, os dragões de Komodo. Então são pautas que você não pode ter medo. Se tiver medo, vai correr com medo do tubarão, ele te pega. Vai correr do gorila, tem que ficar parado e ficar firme, que é a melhor forma dele não te atacar. Hoje já tem até excursão para ver os gorilas. Na época que eu fui fazer, eles ainda viam o homem como predador. Aquele que é o macho dominante viu os pais dele serem mortos por caçadores. Falando em reportagens históricas, acho que tem que ir para a parte de Beatriz também, já que a gente entrou na seara das duas reportagens, que eu acho que você teve a ser reportagem. Eu tô falando demais e Beatrizinha tá aí. O Tico tem muita história, a gente dá um livro, né? Já deu o livro, inclusive. Já deu o livro, né? E o livro já tá um pouco desatualizado, ainda tem mais uns 6 anos que ele não falou, né? Dá para contar, né? Eu queria que você falasse sobre a questão a série sobre o trabalho infantil, assim, tem imagens muito chocantes, a gente vai mostrar algumas aqui. Que naquela época era muito comum, crianças muito pequenas, assim, o seu início de reportagem é muito legal, porque ele contextualiza um pouco sobre o que era ele era criança até 13 anos, quando passava dos 13 já tinha que ser adulto, porque você não tinha condições financeiras para, a família não tinha condições financeiras para sustentar sem a ajuda do governo, e aí, assim, aquela imagem daquela criança com o dedo machucado. De chupeta ainda, de chupeta, né? Jovens, então assim, como é que chegou aquela matéria pra você? E como é que foi? Que assim, primeiro que não foi uma matéria, foi uma série. E primeiro que não foi só uma semana, foram alguns anos, né? Uns anos, e você várias voltando atividades, lá. Né? Porque tinha na cana-de-açúcar era muito comum. Porque o trabalhador, ele ganhava a renda pela produção. Então, ele levava a filharada toda, né? Para juntar não sei quantas toneladas por dia e fazer lá o rateio, né, familiar. Então, a criança, tinha criança com menos de 13 anos, sim. Não havia fiscalização.
culturalmente o pessoal aceitava trabalhar, né? Melhor, aquela crendice, é melhor estar trabalhando do que roubando. Quer dizer, é melhor estar estudando e se preparando para o futuro do que estar sendo mão de obra barata explorada, né? Mas isso era o que se falava. Não, na ignorância, né? E na falta de oportunidade também. Isso foi na década de 90, né? Mais ou menos. Eu cheguei aqui em 80, no final dos 80, foi sim. A cana era muito comum. E mexer com isso era um problema, né? A Globo tá contra o trabalhador que vai passar fome, quem é que vai pagar? Gente, tem que ter mudança. O trabalhador tem que ganhar melhor. Ele tem que ter condição de manter os filhos na escola, o governo tem que ajudar, tinha que ter escola integral para esses meninos. Eu fiz também os da castanha de caju, que eles trabalham com caju pegando fogo, eles perdem até a impressão digital, né? Porque solta um óleo lá. Mas à medida que a gente foi mostrando, e mostramos crianças dormindo na cesta, bebês, enquanto as mães trabalhavam, e as outras menores manipulavam facas afiadas nas casas de farinha, né? Aquilo, de certa maneira, chocou as pessoas. Começaram a falar nacional, né? Foi pro Jornal Nacional. Entrou no Jornal Nacional um dia, daí estou em casa vendo o Jornal Nacional, a minha chefe na época era a Vera Ferraz, falou assim, Beatriz, amanhã você vai pegar bem cedo, você vai correr, vai mostrar o que aconteceu depois da matéria, assim, porque a imagem foi muito chocante. Era uma criancinha de 4 anos descascando uma macaxeira, uma menininha linda que eu acompanhei. Essa matéria, ela ganhou o prêmio Ayrton Senna, que na época era um dos principais prêmios de jornalismo daqui. Embratel, Ayrton Senna. Essa matéria virou uma série, mas foi uma coisa sem pensar, né? Deu muita repercussão a primeira, a volta do segundo dia, ver o que mudou, o que aconteceu, fica mais tempo, mas naquele bate e volta, saía daqui, ia para o Agreste, aquela cidade mesmo antes de Garanhuns, da Casa de Farinha, era no Agreste. Eu sei que eu tinha que correr muito para voltar, porque não tinha como gerar tudo matéria. No interior isso, né? Todas essas matérias tudo no interior, né? 5 horas da manhã, voltava voando, e daí a terceira matéria foi mostrando um exemplo de uma cidade que já estava combatendo o trabalho infantil, porque tinha o programa de erradicação do trabalho infantil, que era a grande luta do pessoal que mexia com educação, né, que sabe do problema da criança, era dar a bolsa, já que os pais não podem sustentar, que desse a bolsa. Daí chamou a atenção, teve um final de semana que veio o ministro da Previdência, veio de helicóptero, eu acho que gastou dinheiro de milhares de bolsas de erradicação do trabalho infantil para fazer propaganda, né? Mas à medida que a gente foi denunciando, assim, é uma das maiores façanhas que eu vejo no meu trabalho, essa bolsa surgiu. Magicamente, no dia seguinte, ela aparecia. Eles abriam. Nunca tinha, né? Mas quando você ia... Anos lutando, a Secretaria lá de Educação, né? O pessoal que mexe com a questão social, não conseguiam. E aí a gente denunciava, é como se a gente abrisse os olhos da sociedade, né? E a bolsa chegou. Teve uma época que Pernambuco tinha metade das bolsas do país. Não é que nos outros lugares não tinham trabalho infantil. Porque ninguém tinha denunciado ainda. Não, né? E parece que quando você mostra, né, você expõe, a coisa ganha muito mais repercussão, que todo mundo sabia, né? Se você considera aceitável, até que aquela realidade vem e dá um tapa na sua cara, né? E você contar a história deles, mostrar aquele ciclo de miséria que se repetia, né? As crianças analfabetas trabalhando, filhos de pais analfabetos, não acontecia nada com aquelas crianças, né? Iam ficar simplesmente sobrevivendo, né? Isso te chocou muito, né, naquela época. E sabe o que foi legal é que a fiscalização começou a atuar depois das matérias também. Interessante. Não só as bolsas. Então, daí quando a gente chegava nos lugares, era um tanto de criança correndo, olha a TV Globo, a meninada corria pra cá, o pai pra lá, porque começaram a punir os pais. Se a criança estivesse trabalhando, ele ia perder os benefícios sociais, para ele também não levar, porque ele já estava ganhando uma recompensa de certa maneira. Daí era criança correndo para todo lado. Onde a gente chegava, você só via o pessoal na carreira. Mas foi bom, porque fiscalizou. Hoje você não encontra. Você encontra, assim, nas feiras, tomando conta de carro. Mas não é naquela quantidade que a gente via no passado. Nem se compara.